Olá, uma boa tarde. Bendito seja Deus que mais uma vez nos reúne aqui neste lugar com você no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus que nos coloca aqui mais uma vez, eu e você comigo e juntos com o Senhor. Uma boa tarde para todos nós, que a luz do Espírito Santo venha sobre nós e enche o nosso coração com sua luz, que abra os nossos ouvidos, a nossa visão, o nosso entender e o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor, aquilo que Ele quer que toque o coração de todos nós. E é tão importante quando você vê dizer assim, para recebermos a palavra do Senhor, dentro desse quesito, para receber a palavra do Senhor, é importante que você, nós possamos compreender que quando diz receber a palavra, é receber a bênção. É receber sabe aquela injeção de Bezentacil, quando aquela pessoa não está bem, às vezes tem situações que precisa de uma injeção de Bezentacil. A palavra do Senhor, ela reanima, ela conforta, ela te põe em pé, ela te abre a visão, te dá um novo esclarecimento para que você possa ver, compreender e fazer as coisas como deve ser feito. Eu fico feliz de estar com você. Por quê? Porque sei que o anjo que desceu à igreja de Sardes, ele vem dizer para você, para mim, para nós, olha, fica esperto, né? Fica atento. Porque quando o anjo desceu à igreja de Sardes, como diz Apocalipse 3, ele disse para a igreja, é uma igreja considerada viva, mas estás morta. Isso é, o anjo viu que aquela igreja estava cheia de pessoas que buscavam a Deus, vazios dele. Era igreja, pessoas que estavam ali cheias, a igreja estava, vamos dizer, o ditado popular hoje, abarrufada, vamos dizer assim, mas de pessoas vazias de Deus. Estava lá querendo a bênção, não o autor da bênção. Você compreende? Então o anjo vem dizer, lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina e renuncia, arrepende-te, porque nesse processo, nesse momento, Deus se faz na sua vida. E é justamente por isso que o Senhor, nessa tarde, nos chama a atenção dentro desse tema propício. Aí você vai falar assim, Edinho, Isadora, mais uma vez, é um tema propício? Sim. Sabe por quê? Porque Deus é bom em todo momento Deus é bom, e você precisa entender que de sábado até aqui, nós tivemos debaixo da graça, e até aqui o Senhor cuidou de nós, e a esperança que temos é que Ele continue cuidando pela sua misericórdia, seu amor e sua graça. Portanto, sempre vamos dizer, o tema é um tema propício. Por isso, e qual é o tema de hoje? Não aceite as derrotas. Como é importante você olhar para dentro de você. Não é? Hoje estamos aqui com pessoas que estão nos acompanhando, até mesmo nos ajudando na oração. Não é? Aqui tendo do lado a Josi, a tia da Isadora, né? Tem a Lele, que já é companheira, que está aí nos bastidores, né? Trabalhando nos áudios. Né? Então a gente estamos aqui para trabalhar, né? Em nome do Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, em nosso favor, porque o Senhor estende a mão àqueles que o buscam. Por isso, querido e querida, vamos voltar para dentro dessa realidade quando o Senhor nos diz, é Ele que nos diz, não aceite a derrota. Pare de ter medo de reclamar, pare de se preocupar, pare de se maltratar, não é? Tem uma música que eu não sei se é do Dunga ou do Nelsinho Correia, e assim, pare de se maltratar, não é? É uma música linda, maravilhosa, então pare de se maltratar. É tempo de mudança e é tempo de olhar para frente e dizer, eu não aceito derrotas na minha vida. É muito importante. E por quê? Você precisa ter essa concepção. Veja, a palavra de Deus, ela, quando vem falar conosco, é o Senhor dialogando conosco, falando ao nosso coração. Hoje, não é? Tem pessoas que para nós são setas na nossa vida. Setas que nos indicam, que nos apresentam, não é? Setas que nós olhamos e falamos assim, não, daquele jeito eu quero buscar a Deus. Dessa forma eu quero ter um encontro com Deus. Há outras pessoas que são para nós espelhos, não é? Espelhos. Espelho é onde nós olhamos e nos deparamos e nos reflete
não é, a imagem de Deus para nossas vidas. Há pessoas que são colocadas nas nossas vidas como luz, que nos apresenta, não é, a palavra, que nos dá um direcionamento em Cristo Jesus. São pessoas que são munidas, não é, de sabedoria, aonde nós nos enchemos. E eu fico feliz quando assim eu me deparo, eu me encontro, ou quando eu entro nas redes sociais e vejo pessoas cheias de Deus, passando uma mensagem, não é, fraterna, não é, de amor para com as nossas vidas. Por isso, a passagem e o texto que o Senhor nos traz hoje é um texto que você vai falar assim: nossa, eu conheço esse texto, ou eu já vi essa passagem, eu já li esse texto, eu já ouvi falar sobre isso. Entenda algo: todas as vezes que o Senhor ele nos vem com o mesmo assunto, ou com o mesmo versículo, uma passagem, ou alguém vem falar, repetir para você uma mesma situação, tá? Das duas, uma. Ou é que você precisa reforçar na sua fé, refazer a situação, tá? E ou não concluiu e o Senhor está relembrando: olha, era isso que eu te disse lá atrás, você não fez ainda, e que precisa ser contextualizado, quer dizer, precisa ser efetuado. Então a palavra, o texto que o Senhor nos traz hoje, da palavra dele, que é o manual da vida, está no segundo livro de Crônicas, quando o Senhor vem nos falar aqui, no segundo livro de Crônicas, ou melhor, primeiro livro de Crônicas, me perdoe, Crônicas 4, versos 9 e versos 10. Então veja, 1 Crônicas 4, versos 9 e versos 10. Eu quero muito que você preste bem atenção nesses dois versos. E a partir daí, o que o Senhor quer nos trazer dentro desses dois versículos? Vamos lá, Isadora, para nós? Sim. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque eu dei à luz com dor. Jabes invocou o Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando os meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, eu me lembro que lá, mais ou menos no ano de 1996, né? 96, 97, eu morava ainda no Paraná, lá na divisa do estado de São Paulo. E eu conheci uma pessoa que eu posso dizer um amigo. Por quê? Porque você sabe que colega você tem muitos, mas amigos, às vezes você soma nos dedos das mãos, não é? É um amigo que te valoriza por aquilo que você é. Jamais olha lá atrás, olha você hoje, está sempre vendo você como uma pessoa nova. E esse meu amigo, ele lá da cidade de Jacarezinho, o nome dele é Tomaizinho, não é? Até mesmo um ex-vereador, né? Uma pessoa ilustre, uma pessoa boníssima, um coração grande, uma pessoa alegre, sempre com palavras de motivação. Mesmo dentro do... Me lembro da época que ele estava na política, que ele era vereador. Ele procurava ser diferente naquele meio, não é? Nessa cidade. E o nome dele, Tomaizinho. Ele é dono de uma imobiliária, até que aluga as casas, enfim. Ele é corretor de imóveis. E me lembro certa vez, ele chegou e disse para mim: eu posso te dar um presente? Eu falei: olha, fica à vontade, se você quiser, não se preocupa, não vai mudar nada a nossa amizade. Ele falou: não, eu quero te dar. E ele me deu uma apostila, mais ou menos com umas 35, 40 páginas, né? Uma apostila de 30 mais ou menos de comprimento por 20 de largura. E aquela apostila, aquele livro, estava ali, né? Todo o processo de discernimento, de espiritualidade sobre esse tema, Jabes. Eu me encantei tanto com isso na época, e vou mentir não, eu fui até mais ou menos a metade dessa apostila lendo. Tanto é que esses dias agora eu estava mexendo na minha casa, no meio das minhas coisas, eu vi ela, depois guardei, não me lembro aonde estava no meio dos meus livros, porque eu tenho, graças a Deus, muitos livros, né?
E aí, de repente, eu falei, preciso procurar. E ontem eu estava dizendo para Isa que eu precisava trazer para que ela pudesse ver a apostila. Depois eu vou trazer para ela. E eu ganhei essa apostila do Tomazinho, que foi para mim Tomás Aimone, da família Aimone, não é? E esse Tomás, quando ele me deu essa apostila, foi algo tão grandioso para a minha vida e me ajudou muito no quesito espiritual. Me fez ver umas vertentes de ângulos diferentes, não é? Sobre a situação, não é? Desta passagem, Jabes, que está aqui em 1 Crônicas 4, versos 9 e versos 10. É tão interessante quando nós voltamos para dentro desta passagem, não é? Por quê? Querido e querida, há momentos na nossa vida que nós passamos por perseguição, não é? Às vezes é perseguição por calúnia, não é? Perseguição por pessoas que querem destruir você, atrapalha o teu processo de crescimento, criando situações, não é? Para não deixar você se sobressair. Às vezes passamos também por situações, não é? De fardos pesados, de situação que sobrecarrega, não é? Fardos de pedras que colocam ou que nós nos deparamos ao processo do caminho. Passamos muitas vezes por situações de separação. Às vezes é separação de amigos, de famílias, de casais, não é? Separação que muitas vezes machuca, às vezes de uma empresa, de uma vida social. Passamos muitas vezes por decepção. Quantas vezes você já não deve ter se decepcionado com situações que você se deparou? Quantas decepções você já deve ter se visto diante de você e como se você tivesse tomado um tapa, vamos dizer assim, na sua cara, vamos dizer no seu rosto, um tapa que você sente ainda a dor daquele tapa por causa da decepção que você teve com a pessoa na qual você entregou o seu coração. Você confiou nesta pessoa. Às vezes nós nos deparamos também com situações de demora. Você espera tanto no outro ou na outra, espera tanto uma situação, e quando você recebe só promessas e promessas e promessas, e você não vê que de repente você percebe lá na frente que você está sendo enganado. Às vezes também você fica chateado ou chateada com a demora de Deus, porque de repente você está esperando e você não tem visto isso acontecer. Às vezes nos deparamos com processos de dores, da enfermidade, não é? Dores de machucadura, de uma doença, não é? De um tratamento, dor da preocupação, dos medos, que nos vem e que nos deparamos. Às vezes, também é aquele não que você não espera. Que você não espera e você recebe um não. Por não esperar, você recebe um não. Porque no momento que você acha que ia ter um sim, você recebe um não. Não é? Às vezes da própria vida, de alguém, de uma pessoa, de uma proposta, que você tanto sonhou, que você tanto se projetou. E dentro desse processo de vida, muitos que estão caminhando nas suas vidas não superaram e não conseguem superar esses fardos dessas derrotas. Tem pessoas que trazem em si e trazem nos seus corações, não é? Esses processos, desses fardos, dessas derrotas consigo. E não conseguem superar esses fardos. E por causa disso, por não superar, começam a se definhar, ficar triste, caminhar muitas vezes como se caminha em círculo, como se fosse, vamos dizer assim, aquele ditado popular, né? Uma barata tonta, andando assim de um lado para o outro. Por quê? Porque não consegue, dentro desse processo, dessas pancadas que tomou, não consegue superar esses fardos e essas derrotas que teve. Porque apostou na vida, apostou na sua vida sentimental, e de repente teve derrotas. Apostou na sua vida material, com projetos, não é? De trabalho, enfim. E de repente você viu que não deu fruto. Pessoas que viu que batalhou, se arrebentou, cavou. E depois cavou em outro lugar, cavou. Sabe aquele garimpeiro que está cavando até hoje e de repente uma pedrinha de vez em quando só para levantar a autoestima. Mas lá na frente não acontece. Tem pessoas que não suportam e não têm superado esses tempos de derrotas. Veja,
Se você leu bem o texto, se você ouviu bem o texto, que está em 1 Crônicas 4, versos 9 e versos 10, você começa a perceber que Jabes, ele era um rapaz que vinha de uma linhagem da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Jabes trazia consigo a marca de um peso. De um peso que vinha dentro do seu próprio núcleo de família. Até mesmo núcleo social. De onde ele cresceu, Jabes trazia consigo este peso. E esse peso era para Jabes uma cicatriz, uma marca na sua vida. Você consegue se ver quantas pessoas que trazem pesos e marcas na vida? Não é? Aquele peso e aquela marca de Jabes trazia com ele do coração, porque era um sentimento muito profundo, ia para os pensamentos, e muitas vezes Jabes se via nervoso, irritado, por causa daquela marca e daquele peso que ele trazia consigo. E machucava a razão, não é, de Jabes, que passava a viver um tempo de conturbação, daquele peso que ele trazia no seu coração, que ia projetar na sua mente e no seu coração. Veja, dentro desse peso, o que Jabes trazia? Trazia dentro do próprio nome dele, tá? Do nome dele estava este peso. Esta marca estava no nome de Jabes, que fez com que Jabes, dentro desse processo de vida que ele foi tendo, trazendo dentro do coração dele um sistema de descrença da vida de pessoas, não é? Por causa daquela marca, daquele peso que ele trazia com ele. A sua marca na vida dele, como filho, que ele se sentia aquele que levou angústia para o coração da mãe. Aquele que levou agonia e dor para o coração da mãe. Porque era assim que Jabes era visto. Era assim que Jabes ficou sabido por ele mesmo, por causa do nome dele. Porque o nome que ela deu para ele, Jabes, significa aquele filho que eu tive na dor. E dentre todos os irmãos, foi um tempo de muito sofrimento e de muita dor por essa mãe. E ela podia, ter escolhido um outro nome. Esse filho é uma bênção, não é? O libertador, não é? O glorioso. Não, ela deu o nome de Jabes, que quer dizer, aquele filho da minha dor. Por causa disso, não é? Jabes vivia esse momento de lembrança. Imagina, cada vez que ela chamava ele, é como chamar você, ô dor. Faz favor, eu quero falar com você. É como dizer para alguém, ô fracassado, venha, eu preciso falar com você. Não é? Diminuindo sempre que ele ouvia o nome dele, ele sabendo o que significava o nome dele, o filho da dor, é como se fosse uma punhalada no coração de Jabes. Era como se ele fosse aquela pessoa, quantos filhos que tem na imaginação que foi rejeitado pelo pai ou pela mãe, pela família, por pessoas. Jabes sentia desta forma uma forma de angústia dentro dele, não é? Quando sua mãe chamava, ele ali estava, ele se lembrava. Imagina quando ali no local onde Jabes morava, que era um povoado grande, e de repente chegava ali os amigos da mãe, do pai, pessoas que vinham na casa, ou parentes, ou pessoas que faziam uma visita. Ela apresentava toda a família, e esse é Jabes. Imagina as pessoas, mas por que ele tem esse nome? Porque sabiam o significado. Os nomes estavam dentro de um significado. Então as pessoas tinham que perguntar, mas por que o nome dele é Jabes? Por que, em outras palavras, por que o nome dele é dor? Ele sofreu? Não fui eu. Imagina, às vezes, não, quem sofreu fui eu. Imagina o coração de Jabes como ficava ouvindo, saber os olhares e os comentários. Olha, aquele é o filho da dor, da X, da fulana tal.
Você vê que tem pessoas que muitas vezes, tem pessoas que caminham na rua, nossa, aquele lá é fulano. É aquela pessoa destruída, aquela pessoa derrotada. É aquela pessoa que trouxe sofrimento para a família. Jabes, ele começou a ter que viver com isso. Quantos hoje não tem, olha para a situação, às vezes de um fardo, de uma situação, ou de um estigma que traz de famílias, e diz, eu não tenho o que fazer, eu não sei como resolver a situação, ou melhor, não tem como resolver essa situação. Jabes também pensava assim. Jabes também tinha esse pensamento, como que ele ia fazer? Trocar o nome? Não, os pais já tinham dado o nome para ele, a mãe já tinha dado o nome para ele. Não tinha o que ele fazer e ele olhava, e imagina ele olhando para dentro de si, no meio de todos os seus irmãos, Odor, vem cá, Odor, né? Ou em outras palavras, o amaldiçoado, você é dor, você é a cara do sofrimento, você é a cara da tristeza, você é a cara da angústia, você é a cara da agonia. Você compreende? Jabes trazia isso dentro dele e ele olhava exatamente como diz, não tinha e via, não tenho o que eu fazer. Fazer o quê? Jabes passava aí, como muitos, a viver um tempo de tristeza quando olhamos para a palavra. E olha para a situação, quantos não é assim? Olha para a vida, para a situação, por causa dos estigmas, dos fardos que carrega. E às vezes olhando para a situação, mas por que meus irmãos, por que a minha família, por que meu pai, por que meu amigo, por que meu parente, tudo dá certo e para mim não? Para ele ou para ela está dando certo, o que ele faz dá fruto, o que ela faz não dá fruto. E aí o que acontece? Eu vou olhando para a situação e começo a me ver, será que é uma coisa errada comigo? Será que dentro da minha família eu fui amaldiçoado? Será que por causa de alguma situação eu não tenho direito às bênçãos? Jabes, também como ser humano, provavelmente ele pensava assim, e de repente aquele sentimento de descrença que cai em muitos hoje, caiu também em Jabes. Caiu também em Jabes. E apesar de ele ter conhecimento e saber da grandeza de Deus, muitos até se perdem em palavras por causa dos sofrimentos de família, ou por causa do sofrimento que a vida, às vezes, experimenta, que Deus permite. Muitos entram num processo de questionar as coisas de Deus e até mesmo as promessas de Deus e até mesmo o tempo de Deus dentro disso. E começam a se auto-questionar dentro disso. Se perdem em palavras num processo de murmuração. E passam essas pessoas muitas vezes a viver um tempo no oculto. Se reciclando de pessoas, quer dizer, se eximando de meios sociais, escolher uma ou duas pessoas só e começa a se eximar na sua vida dos meios sociais, porque olha e vê acontecendo ali, aqui, acolá, mas na sua vida não. E essa pessoa, por causa da tristeza, passa a viver um tempo no oculto, um tempo de silêncio, um tempo de reclusão. E aí até se tem um encontro diretamente com uma coisa chamada desânimo. Desanima com a vida. Desanima com os processos, com a vida profissional, material, familiar, social, até mesmo a vida espiritual. Hoje, nesta palavra, por que o Senhor está trazendo essa palavra de 1 Crônicas 4, versos 9 e versos 10? Por que o Senhor está dizendo isso hoje? Porque Ele quer te chamar hoje, como Ele tocou no coração de Jabes. O Senhor quer que você olhe para esse texto. Meu querido e minha querida, presta bem atenção. O Senhor hoje está chamando dentro dessa palavra para que você pegue esse 1 Crônicas 4, versos 9 e versos 10 e tome para a sua vida, para que você veja a atitude que Jabes teve, o porquê que Jabes tomou e como foi que Jabes fez e qual foi a atitude e o processo que Jabes seguiu para ele dar uma volta na sua vida. Para que ele pudesse dar uma renovada e aquele estigma e tirar aquela marca do coração dele, da sua mente e dos seus pensamentos e ter uma nova vida, uma nova visão e se tornar a partir daí uma nova pessoa. Por isso que o Senhor está te chamando hoje para dentro dessa reflexão, que é preciso que você entenda
que é só num coração da audácia, que se toma de coragem e fidelidade, que a graça de Deus acontece. É só quando um coração é tomado pela graça do Senhor que Deus aí acontece. Por isso, neste momento, o Senhor está chamando você. Jabes tem um momento que ele tem aquele processo do encontro pessoal direto, que ele fala para ele fala: chega, eu quero dar um basta nessa situação. Eu não aceito esse sentimento e até mesmo a forma como a vida está querendo colocar no meu coração e na minha mente que a minha vida é de derrota. Que tudo que eu faço não dá certo, por mais que eu tente. Não, Jabes falou: eu creio no meu Deus e Ele também é para mim, por isso eu vou dar uma volta nessa situação. E Jabes faz exatamente aquilo que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Quando Jesus diz: tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar sobre a terra será desligado no céu. O que Jabes faz? Jabes liga. Jabes provavelmente escolheu um lugar de decisão. E Jabes vai direto ao Senhor. E diante do Senhor ele faz a sua oração. Mas veja, uma oração poderosa. O que é uma oração poderosa? Às vezes nós ouvimos falar assim: nossa, a oração de fulano tem poder, a oração de fulano. Sabe qual é a oração poderosa? A oração da humildade. Não existe oração mais poderosa do que a oração da humildade. Quando o ser humano se reconhece verdadeiramente como é e o que tem, não é, e a sua capacidade diante da grandeza de Deus. Jabes escolhe um lugar e faz exatamente aquilo que diz o Evangelho de Marcos 11:24 acontecer nele, que diz: tudo que pedirdes em oração, credes que tendes recebido e ser-vos-á dado. Jabes toma posse naquele momento de Deus, da sua promessa, da sua fidelidade, de um Deus que é fiel àquilo que cumpre na sua vida. Veja, nada faz mais barulho no universo, nada faz mais barulho do universo, não é? Quando o ser humano se dobra o joelho e reconhece a sua miséria diante da grandeza de Deus, mas dentro de um processo de uma decisão de dizer: eu vou dar uma volta, vou mudar de vida, vou mudar de pensamento, vou mudar de ações, vou tomar esta atitude, aquela atitude. Você compreende? O que Jabes fez? Jabes foi tomar essa atitude. Jabes dobra. Primeira coisa que ele faz, ele podia estar: eu vou orar pela minha mãe, pelo que ela fez. Não é? Eu vou orar por esse povo do jeito que me olha. Eu vou orar por esse signo, por esse pensamento. Não, Jabes pensou nele. Eu vou orar. Eu vou mudar primeiro. Eu preciso mudar dentro de mim primeiro. Eu vou orar ao Senhor que venha ao encontro de mim, das minhas fraquezas, para que eu possa, a partir daí, ser espelho, ser seta para aqueles que vão me ver a partir de agora. Porque eu vou tomar uma decisão dentro de mim. Veja, dentro de uma oração curta e poderosa, Jabes faz esta oração. Quando Jabes invoca o Senhor, diz aqui: invocou o Deus de Israel, se vós me abençoardes alargando meus limites, se vossas mãos estiverem comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus concedeu o que Jabes tinha pedido. Quando Jesus veio dizer em Mateus 6, verso 7, que não fique multiplicando palavras como muitos que ficam... Tem pessoas que até têm um jeito estranho para orar, parece que está faltando ar. Porque o Senhor... Porque tem uma coisa estranha, parece que o Senhor dá um fôlego, um espírito de fortaleza. Tem pessoas que estão orando, parece que está engasgado, faltando ar. Jabes orou simplesmente uma oração curta e eficaz. Tem pessoas que vai dizer: nossa, Edson, eu rezo 10 novenas por dia, eu rezo 10 não sei o que por dia. E eu fico olhando, aí você encontra outro e diz: olha, hoje eu rezei 3 Ave Maria.
uma ao Pai, uma ao Filho e uma ao Espírito Santo. Reconhecendo diante disso a minha miséria. E falando para Ele, me ensina a servi-lo. Me ensina a ser verdadeiro. Me ensina a cumprir as promessas que eu faço diante dele. Veja, Jabes fez exatamente isso porque Jesus diz, não os multipliquei com palavras como muitos fazem nas praças, nas ruas, nas esquinas, falando demais. E de repente, são vazios. Jabes, ele foi simples, ele se dobra, não é? Ele se dobra diante de Deus. Jabes balança as estruturas do coração de Deus em favor dele. Como é que você tem feito? É hora de você olhar dentro dessa concepção. Você tem a certeza que a tua oração balança a estrutura do coração de Deus? Você toma posse, eu orei, eu fui no coração, eu fui lá no centro do coração de Jesus e eu falei as minhas misérias, que eu tomo um processo de mudança de vida a partir de agora. Veja, Jabes era aquele que era visto entre os irmãos o sofrimento da mãe. Imagina, aquele foi o sofrimento da dona Joana, da dona Maria, da dona... Aquele é o do aquele é dor. Nossa, mas vamos chamar o dor. Ô dor, vem conosco. Jabes, naquele momento, que era visto entre os irmãos, o filho do sofrimento, não é? Motivo de falatório dentro da comunidade, se torna, a partir daquela oração, um nobre. Aquele que era tido como miserável é visto a partir daí como um nobre, como alguém que a vida deu uma volta. E quando o ponteiro estava andando lento, ele deu uma virada na sua vida. Uma virada na sua vida. Deus hoje quer dizer para você, não aceita as derrotas que você tem sofrido. Eu não sei se a sua derrota tem vindo na sua vida nas decepções, nas suas dores, os não que você tem recebido, os projetos seus, perseguição, pedras ou perdas que você tem tido ao longo da vida. O Senhor está dizendo para você hoje, dentro desse contexto, dessa palavra, não aceita derrotas. Veja, não sou eu, mas é a palavra do Senhor que está dizendo para você hoje, não aceita derrotas. Veja, Jabes toma uma atitude, e o que ele faz? Ele invoca o nome do Senhor. Veja, a primeira coisa que Jabes fez na oração dele, veja agora alguns pontos dentro desse versículo, desses dois versos, veja quais são os pontos fundamentais. Primeira coisa, Jabes invoca o nome do Senhor. Você já ouviu aquela música que diz assim? Invocamos o seu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de... Jabes fez isso, ele invocou a presença de Deus na sua vida. Você compreende? Invocar. O que era esse invocar? Se você for em 2 Crônicas 7,14, você vai ver o que Deus diz. Se o meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Então a primeira atitude de Jabes foi invocar o nome do Senhor. Eu quero dizer para você agora, invoque o nome de Jesus. É o momento de você invocar o nome de Jesus. Comece, busca essa música, procure depois que terminar essa reflexão, procure essa música e faça um compromisso hoje. Invoque o nome de Jesus, não aceitando mais as derrotas na sua vida. Veja, em meio a vários irmãos, em vários irmãos que Jabes teve,
muitos outros filhos. Jabes foi o último. Logo, em meio a todos os irmãos que ele teve, por que a Bíblia fez questão? Por que o Espírito Santo fez questão? Por que o Senhor, no manual da vida, a Bíblia fez questão de falar de Jabes e não falou de nenhum outro irmão? Porque a história de Jabes, o contexto de Jabes, ia servir hoje para você, para mim, para nós. Porque Jabes foi diferente entre os outros irmãos, que aparentemente devia ser diferente, até mesmo prósperos. E Jabes era aquele visto como o derrotado. Mas o Senhor fez questão de marcar, de nos mostrar a volta que Jabes deu por causa da sua atitude. Então Jabes faz o quê? Ele invoca o nome do Senhor e fica marcado na história. Como é que você tem sido marcado na sua história? Como é que tem contado? Como é que eles têm, as pessoas, ou a vida, ou você mesmo tem contado a sua história? O seu processo de vida, do teu crescimento espiritual. Como que você tem contado a sua história? Jabes foi diferente. Jabes diz, ó Deus de Israel. Olha que coisa linda. Quando Jabes invoca o Senhor, ele fala, ó Deus do nosso povo, ó Deus da minha família, ó Deus da minha linhagem, ó Deus da nossa promessa. Ele diz, ó Deus de Israel. Jabes pediu primeiro, a primeira coisa que diz Jabes, quando ele invoca o Senhor, Jabes pede as bênçãos. É interessante. Eu ainda meditava com a Isa ontem e dizia, sabe o que significa isso, Isa? Jabes, olha, Jabes pediu a primeira coisa, do pedido de Jabes, quando ele invoca, ele pede as bênçãos. Veja, e junto com a bênção, ele queria um combo. Sabe o que é um combo? Completo. Então as bênçãos veio em um combo. Tinha tudo o que ele precisava. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante quando nós vemos esse processo, que essa história de Jabes, né, esse testemunho, é interessante isso que você acabou de trazer, né? Um pouquinho atrás, nenhum outro irmão de Jabes é citado. E se a gente vê no versículo 4, depois do versículo 5, um pouco antes de 2 Crônicas, vem mostrando as linhagens, né? Tal pessoa que era filho de tal, irmão de tal, vai mostrando essa árvore genealógica. E é muito interessante que Jabes é um dos únicos que o Senhor abre um parênteses para narrar um trecho, né, uma célula, um pedaço da sua história. Então não é em vão, né? É isso que é interessante, o Edson está trazendo para nós até agora, mostrando a potência dessa oração curta de Jabes e do seu testemunho, porque muitos de nós somos muitas vezes um Jabes, né? Nós temos esse processo de somos desacreditados muitas vezes, né? Dizem que nós não vamos dar certo em nada, né? Colocam em nós, por exemplo, o processo da vergonha do nome, né? Porque até o Edson tem um vídeo no YouTube, no Portal Passa Visão, que é bem antigo, já mostrando a importância do nome. E de como o Senhor cita em vários momentos na sua palavra que Ele nos chama pelo nome, né? Tem até aquela outra passagem que traz, né? Te chamo pelo nome, és meu, né? Então o Senhor mostra que Ele nos chama pelo nome. Então o Senhor também dá importância para o nosso nome. E é muito interessante a gente ver isso, como que fica uma marca, né? É uma marca para a pessoa o seu nome, porque é a sua identidade, é quem ela é. E daí Jabes recebe esse nome e ele tem um processo de dificuldade, porque ele sofria bullying com aquele nome. Ali tinha um resbalar, né? Um reflexo na sua vida. Tanto que o seu último pedido é para que o Senhor poupe ele da aflição. Jabes sabiamente entende que o seu nome também era um processo como se fosse uma maldição, né? Um processo de algo que perduraria na sua vida, por exemplo, porque o Creto está explicando para nós, Jabes significava o filho da dor, né? Aflição, sofrimento de sua mãe. Então ele vinha carregando aquilo, às vezes nem era realmente uma maldição, mas no seu subconsciente vinha aquilo. Será que as coisas não dão certo? Porque já desde que eu nasci, minha mãe me deu esse nome e ficou isso e tal. Então ele pede para o Senhor livrar ele e poupar ele
da aflição, da dor. Então olha que interessante nós vemos esse processo. E tem um outro vídeo também que o Ayrton trouxe para nós, algo da crença, né, judaica, né, dos judeus. São 9 provérbios que eles colocam em prática, eles leem todo dia, e eles têm como um guia, né, e um desses provérbios fala muito sobre o nome, sobre poupar o seu nome, honrar o seu nome, o poder do nome. E muitas vezes, né, nós, pelas tropeçadas da vida, nós manchamos o nosso nome, né? Ficamos conhecidos como o caloteiro, esse aí é a barraqueira, esse aí é o mentiroso, aquele lá é falador e tal. Então, quando vem o nome da pessoa, já vem um adjetivo junto, né? Que vem ali trazendo uma carga para sua vida. Então, olha que interessantíssimo. Por quê? Porque o Senhor não explicaria, não deixaria claro o nome de Jabes se não tivesse relação com o seu pedido, ao que ele estava orando. Então é muito interessante que no caso de Jabes ali, né, o seu nome, né, o significado do seu nome, que todos sabiam, como a Edson falou, né, ele chegava, todo mundo sabia, né, esse aí foi o filho da dor daquela mulher lá e tal, porque esse nome, porque os antigos, eles tinham realmente, antigamente, né, hoje infelizmente se perdeu um pouco isso, sobre todos, já sabiam os significados do nome, né, vinha o Moisés, eles sabiam qual que era o significado de Moisés, Emanuel, o Deus conosco, eles sabiam esse significado, assim como os Jabes, eles sabiam, né, que lá foi o filho dado, porque deu à luz com dor, né, então sabia que lá foi o filho, que quando a mãe teve ele, ela sentiu dor, né, ela estava no processo de dor, então eles tinham esse entendimento, então por isso que é tão forte e tão marcante. Dentro disso, nós vemos como que Jabes faz algo muito diferente do que muitos de nós fazemos na nossa vida. Diante das situações, diante de bullying, né, que são preconceitos que a vida, que as pessoas fazem conosco, né, que nós sofremos por causa da nossa aparência, por causa do nosso nome, por causa do nosso jeito, ou por causa de coisas que a gente nem sabe, mas está sofrendo preconceito. Tem gente ali perseguindo e falando, e vai lá beliscando, vamos dizer assim, né, cutucando, que ele faz algo que é muito diferente, porque muitos de nós entram num processo de tristezas, de amarguras, que é isso que o Edson estava dizendo para nós agora há pouco, de se deixar cair, entra num processo de depressão, entra num processo de tristeza, de vergonha, e Jabes, ele dá um basta, como o Edson disse, né? Ele diz um chega e ele faz aquilo que muitas vezes nós não fazemos, que é transformar o nosso sofrimento em combustível, em faísca, em travar, né? Virar a roda e fazer com que isso mude as nossas vidas. É o ponto, o start, não vão mais sofrer por causa disso. As pessoas estão fazendo assim, vem essas falas, ele toma essa decisão. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não transformamos esse combustível, esse sofrimento em combustível. Por exemplo, quantas pessoas, há pessoas que conseguem fazer isso e que fazem isso muito bem, que tipo, a pessoa é desacreditada, né? Não vai dar certo esse seu projeto, você é louco e tal. E a pessoa pensa, não, eu vou provar e vou mostrar pra todo mundo que o que eu tô fazendo tem sentido, é certo, é verdadeiro. E a pessoa usa isso como um impulso. Eu vou continuar. E às vezes, né, acontece de que a pessoa desiste, né, se perde no caminho. Mas nós vemos então Jabes fazendo essa reviravolta na sua própria vida, né? Ele colocando isso como se fosse lenha na fogueira para alimentar, por exemplo, o trem da sua vida. Então olha que interessante. E para isso ele usa um segredo, que não é segredo, mas ele usa o toque do chefe, vamos dizer assim, é algo especial, aquilo que faz toda a diferença na vida de Jabes, que ele usa o auxílio daquele que tem tudo em suas mãos. Ele usa o auxílio do Senhor na sua vida. Ele vai buscar a ajuda do Senhor. Ele não busca a sua ajuda em homens, na sua própria família, não. Ele busca o auxílio e a ajuda no Senhor. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor tem controle de tudo, que é o único que tem o poder de mudar a vida dele, de mudar todo o caminho, de tudo que ele vai abrir as portas, os portões, as porteiras, as janelas e fazer tudo diferente. Então ele coloca a sua fé, a sua confiança, o sucesso e a vitória da sua vida em Deus.
E é algo que muitas vezes nós esquecemos de fazer. E tudo isso com um coração lindo, um coração de humildade, falando com o Senhor. E por ter, né, essa intimidade traçada com Deus, né, que ele cria esse vínculo com o Senhor, ele cria esse ir para frente, né, formar essa parceria e seguir e ir dentro do contexto da sua vida, né? Então, seguindo o fluxo, é muito interessante, né? Que ele vai fazendo as coisas sabendo que o Senhor está auxiliando, que o Senhor está ali com ele. E por ele ter e traçar essa intimidade com Deus, ele foi elevado, né? Ele foi elevado de desprezado, aquele sem valor, né? Ao mais ilustre dos irmãos. Então é muito interessante quando nós vemos isso, porque nós entendemos esse processo de como que muitas vezes é difícil. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes falta em nós a firmeza, a constância para entender que se nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele vai fazer acontecer. Se nós colocamos a nossa vida, a vitória dos nossos projetos e das situações, a nossa cura, tudo nas mãos do Senhor, Ele vai fazer acontecer. E muitas vezes demora um pouco, porque é como aquela frase que o Edson vira e mexe, né, de vez em quando fala para nós, que Deus não demora, Ele capricha. Ele não dá de qualquer jeito para os seus. Então Deus vai preparando o melhor. Mas muitas vezes nós somos impacientes. Nós não entendemos, nós não permanecemos e nós acabamos desistindo, desfazendo a aliança com o Senhor, deixando Ele de lado e indo procurar no mundo a resolução de todos os nossos projetos, situações, né, das nossas dificuldades. Mas aí nós temos que entender também que Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, dentro desse pedido, dessa ajuda que Jabes pede para o Senhor, né, se abrir o coração que Jabes pede ao Senhor, Ele mostra para nós que Ele conhecia o coração de Jabes. Ele via a verdade, Ele via a humildade que Jabes estava fazendo naquela oração. E assim, o Senhor também nos conhece. Ele sabe como está o nosso coração quando nós pedimos as coisas. Ele está ali conosco. Então ele conhecia o coração de Jabes, assim como conhece o nosso. Assim, ele sabia que Jabes era fiel, que Jabes tinha fé nele, confiança, permanência e perseverança, e que ele não tinha dentro de si um sentimento de vingança, de ganância, querendo que o Senhor alargasse os seus limites, fizesse com que ele fosse além, não por uma vingança de eu vou mostrar para todo mundo e todos vão me pagar, e eu vou voltar, e eu vou esfregar na cara deles. Não, ele não tinha esse coração de vingança, ele tinha um coração amoroso, ele tinha um coração que nós vemos também em José do Egito. Quando seus irmãos fazem tudo aquilo contra ele, né? Jogam ele no poço, vendem ele como escravo, ele vai para o Egito, passa anos de sofrimento, mas quando ele é levado, quando o Senhor o eleva a governador e os seus irmãos vêm até ele e tem que comprar dele, né, ali o alimento para a sua família, ele encontra os irmãos, ele não devolve na mesma moeda. Ele perdoa os irmãos e chama eles para perto, coloca eles para morar junto dele, na proximidade, e os alimenta e convive ali com eles. Então tem esse coração de mostrar a diferença, porque José do Egito também foi elevado a um cargo, uma situação muito maior de que seus irmãos. Então a gente vê como que esse processo da prosperidade, do Senhor alargar os limites, as fronteiras, abençoar a nossa vida, está muito ligado com o que nós carregamos no nosso coração. Porque se o Senhor vê um coração de ganância, de vingança, de querer, de ser fominha, como se fala, né? De não gostar de dividir, de não pensar no próximo, não ter um coração amoroso, caridoso, as bênçãos não vão acontecer nas nossas vidas. Então, Jabes, assim que ele faz a sua oração, e ele praticamente nem termina a sua oração, vamos dizer assim, né? Porque ele tá ali, né, pedindo pro Senhor, e Deus já mostra pra ele, né, concebeu o pedido de Jabes, atendeu o pedido que ele fez. Então é muito interessante realmente quando nós vemos esse processo, que Jabes pedir a bênção de Deus em primeiro lugar, como a Edson estava trazendo pra nós. Mas é interessante, um pouquinho antes, como eu estava trazendo a Edson, Jabes invocou o Deus de Israel. Então Jabes chamou, Jabes
pediu para o Senhor. Então entendemos assim o quê? Que nós que temos que procurar Deus, porque Ele bate na porta. Ele está à porta e bate, mas nós temos que ir lá e abrir. Ir lá na maçaneta, fazer o movimento para ela que possa abrir. Nós temos que abrir e convidar Ele para dentro. Nós temos que ir à igreja, nós temos que ir até a palavra. Claro que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele faz com que ela chegue até nós. Mas nós temos que buscar o aprofundamento dela. Então olha que interessante, nós temos que agir. E Jabes age. E Deus estava esperando Jabes agir. Deus estava ali na espera, tanto como Ele está para todos nós. Para quando Jabes sentasse e conversasse com Ele, Ele ouvisse e falasse: não, Jabes, eu vou te ajudar. Como nós, quando vamos procurar a ajuda de alguém, né, do pai, da mãe, do amigo, de uma amiga, quem que for, nós: você pode me ajudar? Qual que é a situação? A pessoa pergunta, né? Isso, aquilo. A pessoa: não, eu vou te ajudar sim. Então é uma conversa. Então quando nós entendemos que quando nós estamos orando, nós estamos nos abrindo e conversando com Deus, fica muito mais fácil. Nós não nos tornamos mecânicos, nós nos tornamos naquele processo de maçantes que fica vai, não vai, como um carro tentando pegar. Flui toda a nossa conversa com o Senhor e Ele nos escuta. Mesmo Ele já sabendo do que precisamos e o que vamos pedir, Deus necessita sim, né? E na verdade o Senhor quer que nós falamos para Ele as nossas dores, dividimos, que nós tenhamos Ele como nosso melhor amigo. Então Jabes vem e pede a bênção de Deus, que é tão poderosa. Quando nós olhamos para as passagens, nós vemos quão poderosa é a bênção de Deus. Quando nós falamos de Davi, umas 2 semanas atrás, eu acho que nós mostramos que mesmo que Davi tinha a bênção do Senhor. E Saul também tinha a bênção do Senhor, mas ele agiu errado. E por isso Davi não matou ele, porque ele era abençoado por Deus, mesmo o Senhor não agindo mais em seu favor, porque ele estava agindo errado, Saul, a bênção ainda continuava com ele. E Davi respeitou a bênção dada por Deus e sabia que a morte de Saul estaria nas mãos do Senhor. Por isso, quando Davi teve a oportunidade, ele não foi lá e matou. Então, olha que interessante. E ele sabia também, Davi, a potência que teria se ele matasse um abençoado por Deus. Porque o Senhor mostra que Ele cuida dos abençoados, que Ele age sim e se vinga no processo por causa das consequências daqueles que agem contra os seus abençoados. Então, quando nós entendemos que mesmo dentro das dificuldades, das perseguições, das situações, as situações vão voltar para aqueles que percebem quem está com o Senhor, que é abençoado por Ele. E Jabes, dentro da inteligência e sabedoria que Deus deu para ele, do conhecimento, ele sabia dessa potência que tem uma pessoa ser abençoada por Deus, que infelizmente nós não entendemos muito bem nos dias de hoje. Então é muito lindo quando nós vemos isso, que Jabes pede para o Senhor levar ele, né, além dos limites, além das fronteiras. É muito interessante, o Edson vai trazer mais para nós dentro disso. E algo, né, para fechar aqui, muito interessante que eu achei também, é como que Jabes, ele entendia, quando ele pede, né, para o Senhor estar com a sua mão, mostra que ele quer que o Senhor esteja com ele, né, ali com ele juntinho, o que muitas vezes nós não queremos. Nós queremos a bênção, nós queremos prosperidade, nós queremos que o Senhor faça a gente ser multimilionário, mas a gente não quer que Deus esteja conosco. Ou nós queremos que Deus cure nós das doenças, cure a gente de umas situações, mas nós não somos caridosos, nós não olhamos para o outro, para outra. Então nós falhamos isso. Jabes vem mostrando um coração diferente. E daí quando nós vemos, quando ele pede para ele poupar da aflição, vem desse sentido do que ele já estava vivendo e sofrendo, e também no processo do seu nome, que trouxe agora há pouco, e também Jabes, o mais importante de tudo isso, né, e um fecho, vamos dizer assim, né, um resumo do que Jabes entendeu, é que se Deus quisesse fazer aquilo, Ele faria. Ele deixa claro para o Senhor. Ele mostra: se vós me abençoardes, que é aquilo que nós trouxemos na live passada. Se Deus quiser, faremos algo. Se Deus quiser, amanhã levantaremos, acordaremos e iremos à missa. Ou, se Deus quiser, acabarei a live e irei fazer o jantar, né? Iremos à missa, iremos ali acolá. Se Deus quiser, daqui a um mês entrarei no emprego, né? Ou farei aquela viagem. Então Jabes entende isso,
que Jabes fez os seus pedidos, mas ele deixou na mão do Senhor escolher se o Senhor ia fazer ou não, porque ele sabia que o Senhor daria o melhor para a vida dele. Então, quando nós entramos nesse processo de humildade, reconhecer, Senhor, eu queria quitar a minha casinha, Senhor. Se o Senhor quiser, me ajuda nisso. Se Deus quiser. Se Deus quiser, o Senhor vai fazer isso acontecer nas nossas vidas. Então nós temos que deixar aberto e não falar, Senhor, eu vou quitar minha casa e o Senhor vai dar um jeito e tal. Nós não podemos agir com essa arrogância de falar, o Senhor vai fazer isso. Não, porque nós temos que ser submissos a Deus. E quando nós entendemos isso, tudo flui. E o Senhor atende prontamente os nossos pedidos, mesmo que às vezes demore um pouco o seu preparo, né? Por exemplo, quando a gente encomenda alguma coisa, né? Eu vou encomendar um bolo. A boleira fala, daqui uma semana eu te entrego, então leva tantos dias, ou daqui 2 dias, porque leva o tempo do preparo. E a gente fala, ok. E a mesma coisa acontece com o Senhor. Nós pedimos e Ele fala, ok, vou conceder esse pedido. Mas tem o tempo do preparo e é o tempo de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós não podemos aceitar as derrotas. O que você traz mais, Edson? O interessante dentro do que você está falando é o seguinte. É muito interessante quando você falava, me veio uma reflexão. Primeiro, Jabes, quando ele invoca o Senhor, então a palavra invocar. E qual é o processo desse invocar? Ele reconhece, o Senhor é Deus. Ele diz, ó Deus de Israel. Veja, ó Deus de Israel. A questão é, Jesus apresenta hoje que tem pessoas que mesmo está dizendo que está o buscando, que está indo diante dele, que está fazendo algo por ele, mas não tem o coração voltado para ele como o Deus da sua situação. Porque ao mesmo tempo que o busca, tem outros deuses que ofuscam o seu coração, que é os deuses das suas preocupações, da ganância, do ter, do ser, que não estão contentes, são aqueles que não têm um coração da gratidão. Porque se tem um coração da gratidão, verá, eu estou em pé, nesse momento, muitos estão deitados, não podem levantar. Eu estou respirando, nesse momento, muitos estão nas sondas. Nesse momento eu tenho água, outros estão tomando soro. Por falta desse coração da gratidão, estão voltados mais para o Deus do ter, que é o dos bens, do que para o Deus que controla, que é o dono e que tem todos os bens naturais e sobrenaturais nas mãos. Veja, Jabes ele reconhece primeiro Deus, ele diz, ó Deus de Israel. Ele chama, mas aí ele fala o quê? Se vós me abençoardes. Ele pede o combo, a bênção que vem completa. Se vós me abençoardes. E ele não foi estipulando. Veja, dentro disso ele falou assim, eu quero que o Senhor me faça isso, eu quero ser aquilo. Não. Nós olhamos para Salomão que pediu sabedoria. E quando olha para Jabes, Jabes pede a bênção. Porque Jabes entendia que dentro das bênçãos de Deus tinha tudo, estava tudo. Então ele pede esse combo, essa bênção dentro do processo de vida. Tem pessoas que querem a bênção, mas não querem a bênção de Deus, mas não querem estar com Deus. Estar com Deus é mudar de vida, é mudar de ação, é mudar de pensamento, é mudar de atitude, é mudar de sentimento. Esse é o processo daqueles que esperam em Deus a bênção. Quer dizer, querer a bênção, mas não querer estar com o dono da bênção. Estar com o dono da bênção é fazer o que ele pede. Por isso muitos se rodopiam dentro dos seus processos de vida e ficam descontentes por causa da situação, dos estigmas que traz dentro das próprias famílias. Estigmas que muitas vezes trazem um sentimento de derrotas para as suas vidas, dentro da vida profissional, familiar, social, não é? Dentro da vida espiritual, sentimental, até mesmo uma situação de dor. Então traz esse sentimento e coisas que vai levando os pensamentos e o coração voltar no passado, dentro das próprias raízes, e se perguntar dentro de cima por que a minha vida é assim. Jabes também estava tendo essa concepção, tanto é que Jabes olhou para os seus irmãos, ele olhou para a situação, ele olhou para os apontamentos que talvez ele recebesse também. E Jabes toma uma posição, toma uma mudança de vida a partir daquele momento. Veja,
Como é interessante. Jacó foi chamado o homem que lutou com Deus. Jacó significa o homem que lutou com Deus. Quando Jacó, quando ele volta, que ele quer voltar para a casa do pai, para a terra de onde estava ali a sua família, depois que ele tinha constituído família, que no caminho ele tem um processo, um encontro inteiro com Deus. E naquele momento, Jacó trava uma luta durante toda uma noite com Deus, diz a palavra. Veja bem, nesse momento da luta, lutando, colocando todas as suas forças, resignado com toda a situação, com tudo, por causa dos seus medos, das suas opressões, por causa dos seus sonhos, e até mesmo em derrotas que ele tinha sofrido no processo da vida. Jacó agarra, porque Deus toca no seu tendão da sua perna, toca, e Jacó perde as forças e vai ao chão. E ao chão, vendo que Deus estava se indo, diz a palavra que aquele anjo onde estava a presença de Deus, que era o próprio Deus, Jacó agarra. Veja, imagina, agarrar igual um carrapato, ele agarrou nas pernas ali. Enquanto que ele tentava caminhar, Jacó estava agarrado como um carrapato, diz a palavra. Não está dizendo lá como um carrapato, mas você imagina alguém grudado. Ele grudou ali porque ele não tinha forças para ficar em pé. Ele não conseguia ficar em pé. E quando ele agarra, diz ele, eu não te solto. Olha o que Jacó diz. Eu não vou te soltar até que me abençoe. Veja, Jacó foi tão forte como muito mais do que Jabes, porque tem outro processo. Jacó segura nas pernas de Deus, daquele anjo, e diz, eu não vou te soltar até que me abençoe. Como é que você está? Dentro das suas lutas, dentro dos seus projetos de não aceitar mais as derrotas, mais os estigmas, porque que tudo está vendo todo mundo florindo e a sua árvore não está dando fruto. Olha que interessante como essa palavra vem florir dentro do nosso coração. Olha para dentro desse contexto que essa palavra vem neste momento crescer na sua vida. Essa palavra é hoje para Isadora, para Helena, para Edson, para Josi que está aqui, tia de Isadora. Essa palavra que o Senhor está trazendo para nós, pai dela, a avó está aqui, famílias, mas é para reconstruir, para dizer, estou aqui. O Senhor está dizendo, Jacó agarrou, diz a palavra, que Jacó agarrou as pernas do anjo aonde Deus estava e disse, eu não vou te soltar até que me abençoe. Porque Jacó estava com um fardo muito grande nas costas de preocupação, por causa da vida, por causa da família, por causa dos sonhos, Jacó estava temeroso no coração. Aí diz a palavra, que Deus se volta para ele e pergunta para ele, vai no íntimo de Jacó, vai no coração de Jacó e pergunta, qual é o teu nome? Veja, qual é o teu nome? E Jacó tem que olhar para Deus e dizer, meu nome é Jacó. Sabe o que significa Jacó? Um dos significados da palavra Jacó, o enganador. Sabe por quê? Porque Jacó enganou o seu pai, tomando o lugar do seu irmão, iludindo por causa do seu pai não tinha visão, e pegou a bênção que era do irmão, enganando o pai. E um dos nomes de Jacó, um dos significados do nome é o enganador. Deus fez Jacó recobrar o porquê que ele estava passando por aquelas provas. Deus foi no íntimo de Jacó para mostrar para ele, para mostrar no coração dele quais eram as razões dele estar pedalando e ter tomado tantos tropeções na vida. É por causa de situações que ele trazia e que ele não queria admitir. Por isso que Jabes diz a palavra que Jabes invoca o nome do Senhor. E quando fala invoca, nós voltamos para 2 Crônicas 7,14, quando diz, se o meu povo sobre o qual invocar o meu nome renunciar os seus maus procedimentos, diz Deus, eu do alto do céu olharei e sararei a terra.
É o Senhor que vem abençoar, abençoando Isadora, Josi, Ivan, Helena, Edson, todos nós. O Senhor nos restaurando, nos frutificando, nos abençoando. O Senhor nos colocando como um patamar de chuva de bênçãos nas nossas vidas. Você compreende? Você consegue compreender a promessa de Deus na sua vida? Você consegue entender o que Deus tem um propósito para você? Talvez dentro desse tempo você tenha pedalado, olhado para a situação dentro da sua família. Jabes viu os irmãos tudo dando certo e ele não. Jabes via e ele era tido como um derrotado dentro da família. Jabes era tido como um derrotado dentro da família, apontado como o dedo, como o filho da dor. Veja, o filho da angústia. Jabes toma uma posição e diz: não quero mais. E é o momento que Jabes se joga diante do Senhor e diz: Senhor meu Deus, Deus de Israel, Deus da minha família, Deus do nosso povo, me dá a sua bênção, quer dizer, me dá o combo. Eu quero tudo. Tudo, porque o Senhor pode dar tudo. Jacó fez a mesma coisa. E diz que neste momento, quando Jacó fala o nome dele, recebe a bênção e Deus vai. E Jacó recobre as forças e conquista o irmão, a família, e se torna, a partir daí, Deus muda o nome de Jacó e chama ele de Israel. Deus quer dar um sobrenome ao seu nome. E sabe qual é o sobrenome que Deus quer colocar no seu nome? Você é abençoado. Você é abençoado. Você deu certo. E você pode dar certo. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos. Lembra? Quantos na história da Bíblia as bênçãos veio? Olha a história de Ana, Abraão. Quantas histórias que veio logo mais tarde. A mãe de João Batista, Ana, tinha quantos anos? Quando teve João Batista no seu ventre? Quantos anos Ana tinha? Na alta idade, Deus o abençoou com uma família abençoada, como um fruto que trouxe alegria para a sua vida. Você compreende o que o Senhor está trazendo hoje dentro desse palavra de 1 Crônicas 4, 10 e 9? Que o Senhor está falando no nosso coração nessa tarde. Você compreende, meu querido e minha querida, que Deus, Ele tem nas suas mãos as bênçãos, mas entenda algo importante, porque não se coloca água limpa num copo sujo. Porque para mim beber a água, eu preciso lavar o copo para poder beber a água. Se o copo está sujo, eu tenho que lavar a água limpa no copo limpo, então eu posso beber. Porque o copo está limpo. Portanto, se eu quero que Deus aconteça dentro das minhas vontades, dos meus desejos, eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso tirar de dentro de mim. O que eu preciso tirar da minha mente. O que eu preciso tirar do meu coração para que Deus venha e dê o combo que Ele deu para Jabes. E que coisa maravilhosa, isso é lindo. Deus vai no íntimo de Jabes. Jacó reconhece suas falhas. Deus muda o nome e passa a chamar Jacó o preferido, o príncipe de Deus. Sabe por quê? O príncipe de Deus. Porque Deus nos deu o passaporte. Esse aqui é o passaporte, que eu falei a semana toda nos vídeos. O passaporte, esse é o registro, esta é a carta, é o manual da vida. Nós temos que seguir as regras. O remédio só tem efeito se eu seguir a bula. Eu tenho que entender que o médico falou de 8 em 8, tal, então eu vou olhar a bula e vou tomar conforme o médico diz. Esse aqui é o remédio para a minha cura. E esse é o passaporte. Porque no dia de eu fazer o check-in no aeroporto para a eternidade, os anjos vão pegar. Os anjos são da Polícia Federativa do céu, do reino de Deus. Porque nós somos co-herdeiros de Cristo, com direito aos céus, e naquele dia os anjos vão pegar o nosso passaporte e olhar, e eles sabem se nós obedecemos às regras do passaporte, se nós preenchemos os requisitos do passaporte. Por isso, nesse momento, nessa tarde, o Senhor está olhando para você e para mim, como Ele olhou para Jabes, quando Jabes diz: Senhor, ó Deus de Israel, dê-me a sua bênção.
Sabe por que Jacó fez isso? Porque ele entendia que Deus o amava. O que Deus diz em Isaías 43? Troco reinos em troca de ti, diz Isaías 43, diz o Senhor. Veja que lindo, como ele fala, troco reinos em troca de ti. E agora que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato, te chamo pelo nome, és meu. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Te chamo pelo nome, és meu. No fogo você não se queima, na água não você não submerge. Se caminhar no fogo não te vai te queimar, as chamas não vai te consumir, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Troco tudo em teus resgate, porque eu te aprecio e te amo. Veja, porque és precioso para mim, és preciosa para mim. Ou eu tomo posse do manual da vida na minha Bíblia, ou eu passo de querer viver uma vida de aparência diante de Deus. Sabe qual foi o segundo pedido de Jabes? Estamos indo neste momento para ir para a oração. Quero orar com você. Eu quero orar com você. Não é isso? Queremos, né? Orar com você. O segundo pedido de Jabes, quando Jabes, primeiro ele pediu o combo. Senhor, eu quero a bênção. A bênção. Depois ele disse, Senhor, alarga os meus, veja, alarga os meus limites. Por que Jabes pediu isso? Você vai olhar mais, Jabes vem nas bênçãos, ele pede para que Deus alargasse os limites dele. Sabe qual é os limites? Jabes vivia numa visão pequena. Jabes não tinha uma visão ampla de futuro, de pessimismo. Ele vivia no tempo de derrotas. Ele vivia no tempo de derrotas, de fracasso, olhando tudo acontecer e ele não. Jabes pediu para que o Senhor alargasse os limites, para que ele tivesse uma visão ampla do futuro, que ele pudesse conquistar, ter fé e dizer, vai dar certo para mim. Você está compreendendo? O que o Senhor está chamando neste momento, nesta hora, nesta tarde? O Senhor está dizendo, o que Jabes fez, ele diz, Senhor, alargue, tire de mim a minha visão pequena e medíocre diante da vida em que eu estou vivendo. Tenho uma vida, Senhor, muitas vezes de não reconhecer que Tu tens feito para mim uma bênção. Deus, Senhor, eu tenho comida, muitos estão na rua. Senhor, eu tenho casa, muitos estão debaixo da ponte. Senhor, eu estou respirando, muitos estão nas sondas do hospital. Senhor, eu bebo água, muitos bebem soro. Senhor, eu posso falar, muitos têm doença na boca. Senhor, eu estou caminhando, muitos não podem caminhar. Você compreende? Por que muitos que estão caminhando como robôs, vazios? É porque não tomou posse verdadeiramente do Deus de Israel, que é o nosso Deus. Por isso Jabes disse para ele, alarga os meus limites. Você sabe que quando faz um poço para água, tem que cavar e alargar. E aí quando você cava, a água vem, brota a mina. Quando vai fazer um açude, tem que alargar, a cava e vai alargando e represa. O açude se torna, não é? Faz uma grande represa. Jabes pediu, Jabes queria abundância, alargue os meus limites. Veja que coisa linda, alargue os meus limites, Senhor. Em outras palavras, Jabes pediu para o Senhor, Senhor, me dá um empurrão. Me empurre. Outras palavras, Jesus, abre a porta para mim. Ó Deus, abre a porta para mim que eu vou. Senhor, eu não estou conseguindo abrir a porta. Abra a porta. Porque tem pessoas que estão pedindo ajuda de Deus, mas não saem da vida de mediocridade. Estão pedindo ajuda de Deus, mas não tem coragem de levantar para fazer algo. Estão pedindo ajuda de Deus, mas não querem largar a capa do orgulho, do medo, da língua, dos olhos grandes, dos ressentimentos, e quer que Deus acontece. Não dá para contradizer a palavra de Deus. Você compreende por que muitas pessoas carregam fardos nas suas costas durante muito tempo e acham que é um estigma, ou que é uma maldição, ou que é uma coisa de família que traz? Não, Jabes trazia aquilo que colocaram nele, mas não era dele. Ele, até no nome deles tinha uma marca, o filho da dor, do sofrimento, da agonia de uma mãe. Jabes renuncia e diz, ó Deus de Israel, dá-me a tua bênção.
Alargue os meus limites. Veja, alargue os meus limites. Quer dizer, eu quero estar, Senhor, mergulhar nas tuas abundâncias. Você compreende? Como que a palavra é uma palavra de autoestima que vai nos levantar para um sentimento verdadeiro de fé nesse momento? Quando Jabes disse, Senhor, abra a porta que eu vou. Dá um empurrão em mim, Senhor. Você viu aquilo que Paulo diz, cheio do Espírito Santo, em 2 Timóteo 1, verso 7? Que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Logo, você, eu, nós, temos o Espírito Santo. É o espírito de poder, é de fortaleza. E se nós temos o Espírito Santo de fortaleza, por que muitas pessoas estão se definhando nos seus medos, na depressão, nas suas opressões? Com sentimentos no coração de derrotas, com sentimentos, nossa, para mim não adianta, não dá mais certo, não, por mais que eu tente, por mais que eu faça, não dá certo. Jabes mudou a sua história, mas ele mudou a partir dele. Jacó mudou a sua história a partir dele. José mudou a sua história, como diz Isa, a partir dele. Você compreende, meu querido e minha querida? Que a cada semana, a cada dia, o Senhor está nos colocando uma pitadinha de remédio, um pouquinho, um golinho, para que a gente entenda gota na nossa, para que a gente fale, puxa vida, é isso, o caminho é isso, não tem que fazer isso, é assim, nossa. Mas veja, não basta, a palavra diz que somos bons. Paulo fala, somos bons para ouvir, ruins para praticar. Você compreende? Porque nós somos maravilhosamente, ficamos emocionados até no momento que ouvimos quando o Senhor está falando. Mas Paulo diz aqui que fica só nisto. A questão é, como é que eu estou olhando verdadeiramente para o manual que o Senhor me chama? Dentro desse pedido que Jabes faz. Qual foi o terceiro pedido de Jabes? Estamos chegando no momento que vamos clamar junto. O terceiro pedido que Jabes faz. Jabes diz, Senhor, olha só, me abençoe. Primeiro ele fala, o Senhor é meu Deus, o Deus de Israel. Depois ele diz, quero o combo, quero as suas bênçãos, eu quero o combo, Senhor, me abençoe. Aí ele diz, e segundo, alargue os meus limites. Alargue os meus limites. Aí vem o terceiro pedido. Senhor, quero tudo isso. Se você vê o texto, vai dizer, Jabes dizendo, mas eu quero a tua mão comigo. Você compreendeu agora? O texto vem dizer, Senhor, se suas mãos estiver comigo. Então quer dizer, Jabes disse, eu quero que alargue, eu quero ter uma visão mais ampla, eu quero, Senhor, as suas bênçãos, mas eu quero o Senhor comigo, eu não quero ir sozinho, eu não quero fazer sozinho. Tem pessoas que estão projetando vida espiritual, material, profissional, familiar, projetos de vida, até mesmo uma mudança no sistema de situação do corpo de uma enfermidade, estão projetando muitas coisas, mas querem fazer sozinho. Entenda, algo que eu tomei uma concepção há mais de 25 anos atrás, que Deus só pode fazer por nós, apesar de Ele ser Deus conosco. Mesmo Ele sendo Deus, Ele nos deu a liberdade de dizer para Ele sim ou não, de obedecer ou não, de ser fiel ou não, de atender ou não, de ouvir ou não. É a liberdade. E dentro da liberdade que Ele nos deu, Ele obedece, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Portanto, o Senhor pode fazer por mim, comigo, quando eu dou livre acesso para o Senhor. O Senhor me dá semente, eu planto. O Senhor germina, eu colho. Viu a parceria? Você consegue compreender que dentro desse tempo, desse momento, o Senhor nos coloca nos chamando a trabalharmos em parceria para podermos receber aquilo que queremos, ou aquilo que precisamos para as nossas vidas? Você consegue compreender como o Senhor, neste momento, nesta hora, está pedindo para você e para mim, pare de conversar.
Para de ficar como mumu, não importa onde você está nesse momento, cale-se. Ouça, porque nesse momento, Edson, eu estou usando a tua boca para falar com você, com a Isa, com a Isadora, com o Josi, com o Zuma, com o Islivan, com etc. O Senhor está falando, se o Senhor está falando, eu preciso me calar. Então, se eu não me calo, eu não posso reclamar por que as coisas não acontecem para mim. Eu não posso reclamar se a minha vida está tendo vendaval, está barulhenta demais. Você compreende? Porque muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e olhamos, essa pessoa ri demais, parece uma malha de mascate, fica abrindo, né? Por que ri demais? Será que é tão feliz assim? É pessoas que mesmo diante das suas provas, confia no Senhor e vai em frente e o Senhor sustenta. Você compreende? Porque primeiro escolheu aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 55. Se me ouves, comereis excelentes manjares, diz o Senhor. Se me prestar atenção, você terá vida, diz o Senhor Isaías. Portanto, temos que prestar atenção naquilo que o Senhor está dizendo. E Jabes fez o terceiro pedido: Senhor, eu quero ir, eu quero ter uma visão mais ampla, eu quero que alargue os meus limites, mas eu quero com as suas mãos comigo. Eu quero o Senhor comigo. Você entendeu que Jabes foi dando um final. Jabes foi dando um op. Chega de olhar para as derrotas que colocaram na minha vida. O filho da dor, o derrotado, aquele que é causa de falatório, de conversa. Jabes deu um op na sua vida. A partir dele. Então ele se coloca diante de Deus e se reconstrói diante do Senhor. Então não tente fazer algo, construir algo, sonhar algo ou projetar algo se não for com Deus. Você compreende por que as coisas estão sendo pedaladas? Compreende por que o Senhor está nos falando, por que nós estamos pedalando na nossa vida? Muitos começam a culpar o inimigo. É o inimigo. Isso está acontecendo porque é o inimigo. E começa a colocar culpa no demônio por isso e aquilo. Como colocar culpa no demônio se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço? Por que eu fico colocando culpa no inimigo se eu sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que falar, como eu tenho que agir e eu não faço? Aí eu quero culpar o demônio se eu sei que eu podia fazer assim e eu não faço? Ou é a minha desobediência, o meu orgulho que não me deixa admitir aquilo que Deus diz em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Portanto, o Senhor está dizendo: renuncie. Foi o que o anjo disse à igreja de Sardes, quando o anjo chegou à igreja e viu a igreja cheia. Ele diz: é uma igreja tida e vista como uma igreja viva, mas estás morta, diz Apocalipse 3. Por quê? Era cheio de pessoas que diziam estar dentro do templo de Deus, mas vazios de Deus. Aí o anjo diz: lembra como recebeste e ouviste a doutrina, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que hora te surpreenderei. Veja, o Senhor, ele nesta tarde, nesse momento agora, o Senhor está nos chamando a tomar e olhar para esse texto da passagem de Jabes e dizer: eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar os meus pensamentos, eu vou tomar uma posição. O que Jesus diz na sua palavra em João 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. Foi por isso que Jabes disse: Senhor, eu quero as suas bênçãos, mas eu quero o Senhor comigo. Jesus vem mostrar isso em Mateus, ou melhor, em João 15, verso 5. Nada você pode fazer sem mim. Em João 15, 7, Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. Nós temos duas condições: permanecer no Senhor. Jabes estava no Senhor. Permanecer na palavra dele. Ser fiel à palavra dele para pedir o que quer. Aí vem o quarto pedido. Estamos indo para o final dessa reflexão, para pedirmos então o combo, a bênção. Jabes vai e faz o quarto pedido: livra-me do mal. Olha o que Jabes faz. No versos 9 e 10 de 1 Crônicas capítulo 4, Jabes disse: me livra
do mal e me poupa, Senhor, da aflição. Isso significa o quê? Dê-me força no momento que eu passar pela prova. O que Paulo vem dizer em Coríntios, nas cartas? Deus não deixará provação nenhuma que ultrapasse as vossas forças humanas, mas com a provação nos dará meio de suportar e sair dela. Jabes vem dizer, me livra do mal, Senhor, e me poupa da aflição. Quer dizer, me fortalece, me dê sabedoria, dê-me discernimento, dê-me força para passar pelos vendavais. Você compreende como é lindo esta passagem de Jabes? Como Jabes não fez uma oração de ficar meia hora gritando, como muitos, quando Jesus fala em Mateus 6, verso 7, não fica multiplicando, gritando, e muitos até parece que está faltando ar. Tem muitos hoje, você vê orando na rede social e por aí, é porque o Senhor, é porque o Senhor... Não é isso. Não se trata disso. A oração de Jabes foi a oração da humildade. É esta oração que toca o coração do Senhor, que balança o universo. É quando o ser humano reconhece a sua miséria diante da grandeza de Deus. Você compreende? O Senhor está falando ao nosso coração, nos chamando para um momento e um tempo de reflexão. Quando Jabes diz, livra-me do mal. Que será que Jesus... Não foi isso que Jesus veio ensinar no Novo Testamento, na sua vinda, para resgatar-nos do mal? Quando Jesus diz orar o Pai Nosso, o que nós oramos no Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Ai, ai, ai. Perdoai. E como finaliza? Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Você percebe que dentro da oração do Pai Nosso tem aí uma oração do exorcismo? É uma oração completa. Está o combo que Jabes pediu. Está o combo que Jacó pediu quando agarrou em Deus. É o combo, a bênção é completa. A oração do Pai Nosso é a oração mais completa e poderosa quando é rezada com fé. Porque na oração do Pai Nosso tem tudo o que nós precisamos. E Jesus vem nos ajudar. Por que vai ajudar? Porque foi os próprios discípulos que dizem para ele, Senhor, ensine-nos a orar. Porque ela tem tudo, ela contém tudo. Só em Deus estamos livres do mal. Jabes entendeu isso. Por isso ele disse, me dá tudo, mas eu quero a sua mão comigo. Quer dizer, eu quero o Senhor comigo. Como diz São Paulo na carta aos Efésios. Porque não é contra os homens de carne e sangue que temos que lutar. Contra os principados e força espiritual do mal espalhada pelos ares. Aquilo que vem atormentar a minha cabeça, meu coração, pedras no meu caminho. Tome a armadura de Deus, o capacete, a justiça, o cinto, a couraça. Mas enfim, pegue a espada do Espírito Santo, a palavra, para poder se defender. É um manual que nós vamos precisar dele para fazer o check-in. E os polícias federal vai estar no aeroporto da eternidade para ver se carimba o nosso passaporte e nós vamos fazer o maior turismo que alguém pode fazer para apreciar as riquezas que Paulo diz em Coríntios 2, versos 9, coisas que os olhos não viu, que o coração jamais sentiu, que o homem jamais imaginou, são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o reconhecem, para aqueles que são fiéis. Por isso o Evangelho é loucura para aqueles que não creem, para aqueles que são racionais demais. É para os humildes, é para os simples, é para aqueles que querem viver a bênção e ser coroado na eternidade. É para aqueles que mesmo se arrebentando, fiquem em pé, estão te acusando, estão te apontando, estão te açoitando, estão tentando destruir sua vida. Vai em frente, foque, vai em frente, foque os seus olhos, olhe para o para-brisa do seu carro, não olhe para o retrovisor, não olhe para trás, porque tem muitos tentando destruir você, destruir, a caluniar, te tirar da tua vida, tirar a tua paz, falar mal de você por perto, de longe, não importa, estão tentando, mas o seu foco é Cristo. Jabes focou em Deus. Por isso Jabes teve a bênção, porque Jabes tomou uma posição na sua vida. Jabes disse, é hora
é hora. Eu preciso mudar. Jabes tomou a decisão. Eu preciso mudar. E aí, o quinto momento da oração de Jabes, sabe qual foi? Diz o quinto momento: e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Jabes se tornou um nobre. Jabes se tornou aquele que era visto como um derrotado, causa de dor, causa de angústia. Os olhares para Jabes mudaram. O nome de Jabes foi honrado no Senhor. No Senhor. O Senhor hoje está dizendo para você, para nós: venha como Jabes veio. E eu tomo essa oração que eu recebi do Tomaizinho, Tomás Aimone, da cidade de Jacarezinho, dono de uma imobiliária. Nem sei, que Deus me perdoe, se ele está vivo. Não acredito que esteja. Se ele já não foi para o Senhor, acredito que não. Que ele está ainda aí. O Senhor está ainda. Ele está trabalhando, porque ele trabalhava muito para as pessoas, ajudando as pessoas. E em 96, o Tomaizinho me deu essa oração de Jabes. Senhor, se vós me abençoardes, alargando os meus limites, se vossas mãos estiverem comigo para me preservar da desgraça, me poupar da aflição, e Deus abençoou Jabes e abençoou a mim e a você também. Por isso, o último momento foi Deus fez o quê? Abençoou Jabes. Diz a palavra, e Deus me concedeu o que eu tinha pedido. O versículo, final do versículo 10. Querido e querida, por isso eu chamo você neste momento. Esse momento. E nós olhamos para esse texto, para essa passagem, para esta hora. E você vem comigo e vamos clamar agora. E justamente o Senhor me leva ao Salmo de Davi. Quando o momento da alienação na presença de Abimeleque, despedido por ele e partiu, disse Davi, bendirei continuamente o Senhor. É hora de louvar o Senhor. Seu louvor não deixará os meus lábios. Jesus, eu te glorifico neste momento, pela minha vida, por aqueles que estão comigo, por todos que estão, Senhor, à minha esquerda, direita, atrás ou à frente, acima ou abaixo, todos aqueles que fazem parte da minha vida. Eu te bendigo, Senhor, por tudo que me concedes. Eu te bendigo, Senhor, pelo ar que respiro, por aquilo que nos dá, que vem fazer, Senhor, crescer a força de nossa alma para glorificar o seu nome. Glorie, diz o versículo 3. Glorie-se, ó minha alma, no Senhor. Ouça-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor. Junto exaltemos o seu nome. Procurei o Senhor e ele me atendeu. Livrou-me de todos os temores. Olhai para ele a fim de que vos alegrardes, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, esse miserável clamou o Senhor, o ouviu, de todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Renunciai, ó Senhor, vós seus fiéis, porque nada falta àqueles que te temem. Os poderosos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada lhe falta. Vinde, meus filhos, e ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor, o qual é o homem que ama a vida
e deseja longos dias para gozar de felicidade, guarda a tua língua do mal, teus lábios das palavras enganosas. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e faz ao seu encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e seus ouvidos atentos aos seus clamores. O Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal, para apagar da terra as lembranças deles. Apenas clamaram o justo, e o Senhor os atendeu. Livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva o que tem o espírito abatido. São numerosa a tribulação do justo, mas de todas livra o Senhor. Ele protege cada um dos seus ossos. Nenhum só deles será quebrado. A malícia do ímpio o leva à morte, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma de seus servos. Não serão punidos quem a ele se acolhe. Jesus. Neste momento, Senhor, peço também, como Jabes, Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa força, Tu és o poder. E dentro desse salmo de Davi, Senhor, tivemos, Senhor, como Tu, como força única, Senhor de todas as coisas. Abençoa-nos, Senhor. Dê-nos a Tua bênção, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, dentro dela, encontrar as forças, Senhor, o discernimento, a paz, a alegria, a bonança, Senhor. A partilha, Senhor, do entendimento, da confraternização de irmãos. Que encontramos, Senhor, a cura e a restauração e a libertação de tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti. Jesus, alarga, Senhor, os nossos limites do entendimento, da compreensão, para que possamos termos sabedoria para entender o que Tu queres para as nossas vidas. E como queres. Jesus, alarga, Senhor. Queremos, Senhor, mergulhar nesse mar de abundância da riqueza, das riquezas espirituais, para que possamos, Senhor, desfrutar, Senhor, das riquezas prometidas por Ti na Tua glória. Ó Jesus, tende piedade de nós. Tende piedade neste momento, nesta hora, de mim, dos meus irmãos, daqueles que estão comigo e aqueles que virão. Dê-nos, Senhor, a Tua bênção. Alargando, Senhor, nossos limites, Senhor. Livra-nos, Senhor, dê-nos força, Senhor, contra toda espécie de mal, de desgraça, Senhor, de dor, de opressão, de marcas, Senhor, que tentaram colocar nas nossas vidas, ou até mesmo aquelas que muitas vezes nós trazemos no oculto, dos nossos pensamentos, do nosso interior. Jesus, estabeleça dentro de nós um coração de fé, de coragem, pela força do Teu Santo Espírito, Senhor. Para que possamos abraçar, Senhor, um sentimento de virtudes, que os Seus dons fluam, Senhor, para que os frutos, Senhor, da prosperidade, da alegria, da luz, da benevolência, da condescendência, Senhor, do entendimento, para que os frutos, Senhor, da Tua paz reine em nosso coração, na nossa vida e na nossa família. E que possamos, Senhor, a partir daí ser espelhos, Senhor, setas, Senhor, sinais, Senhor, para aqueles que foram colocados na nossa vida. Ó Jesus, tende piedade de nós. E pela Tua misericórdia te pedimos. Liberta, Senhor, de todo o mal. Por isso invoco o Teu nome. Por isso clamo o Teu nome. Porque diz que só clama o Teu nome, Senhor, na força do Teu Santo Espírito. E é no Teu Santo Espírito que eu clamo, Jesus, Senhor da nossa vida.
da nossa situação, deste momento, desta hora e dos nossos irmãos. Vem, Senhor, dê-nos neste momento um novo vigor, uma nova fé, para que, como águias, Senhor, possamos alcançar os limites e além das fronteiras, com as suas bênçãos, com as suas mãos e com a sua presença, Senhor. Senhor, te agradecemos por nos abençoar, por vir em nosso auxílio e permanecer junto a nós, Senhor, quando nós te rogamos. Que assim como Jabes, Senhor, pedimos a tua bênção, que alargue os nossos limites, que a tua mão e tua presença estejam conosco e que nos afaste e nos livre de todo o mal, Senhor. Obrigada por atender o nosso pedido e a nossa oração. Obrigada, Senhor, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, que nos promete, Senhor, e nos permite o perdão dos pecados e a chance, Senhor, de fazermos e traçarmos um caminho, seguindo o teu passaporte, seguindo o teu manual, a Bíblia, para que no dia do check-in por excelência, nós possamos embarcar no avião que nos levará aos céus e aos teus braços, Senhor. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos alcançadas. Obrigada, Senhor, pelo que tu vai fazer na nossa vida. E principalmente, Senhor, obrigada por mostrar para nós que mesmo dentro das dificuldades, das aflições, tu está conosco, Senhor. E além de estar conosco, tu nos fortalece, capacita e permite que passemos por todas as aflições. Tu, Senhor, traça conosco a aliança que nem fizestes com Noé. E sempre que vemos o arco-íris, nós entendemos, Senhor, que depois da tempestade, das tribulações, vem a bonança, vem a vitória, vem o sinal da tua promessa e da tua aliança em nossas vidas. Obrigado, Senhor. E assim, Senhor, como Jabes, neste momento, Jesus, uno as minhas mãos, Senhor, com a da Isa, com todos os meus irmãos, porque para ti não há distância, há tempo ou lugar. Tu une os nossos corações, junto dele as nossas mãos, em direção à tua cruz, sinal da libertação. Sinal aonde tudo aquilo que era impossível ficou na cruz. E a partir da cruz, tudo nos tornou possível, porque tu cancelou tudo aquilo que era maléfico, que era mal, que era peso, que era escravidão para nossas vidas. Nos dando, Senhor, uma visão de liberdade, de ser livres, mas contigo, em ti. Ó Senhor, por isso, como os discípulos chegaram em ti e disseram, Senhor, ensine-nos a orar. E tu nos deu, Senhor, a oração. Então, Senhor, que eu peço, que envie sobre nós, sopre sobre nós a efusão do Espírito que foi nos dado, para que Ele possa, neste momento, fazer que esta oração que Tu nos deu seja orado conosco, em nós, e nós com o Teu Espírito, em verdade, em força e fé, por todas as situações, nossa e daqueles, Senhor, que estão impossibilitados por causa de sofrimento, de orar. Jesus, ouça-nos. Pai e nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Sim, sabemos que no reino da glória, há aqueles que alcançaram a glória, como Elias, Moisés, e entre tantos outros profetas, mártires, apóstolos, discípulos, homens e mulheres de fé, junto com Nossa Senhora, pedimos que pela intercessão destes, assim como Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Teresinha,
tantos outros. Que as bênçãos do Senhor venham sobre mim, sobre nós, nossa vida, nossa família, e por o poder dessa palavra que foi derramada no nosso coração, abençoe-nos neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor esteja sempre contigo. Até o próximo. Um beijo no teu coração. Um beijo no teu coração e até a próxima.